Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Eu sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Nós preparamos um resumo da Bíblia com uma breve descrição dos 66 livros contidos nelas. Se inscreva em nosso canal para não perder futuros estudos e ensinos da Palavra de Deus que apresentaremos para vocês. O Antigo Testamento com seus 39 livros contém os registros religiosos, históricos e literários do povo de Israel antes do nascimento de Jesus Cristo. O Pentateuco, também conhecido como os 5 livros da lei, narram a criação do mundo, a história do povo de Israel desde seus patriarcas até a libertação da escravidão no Egito e a entrega das leis divinas a Moisés. Gênesis. O livro de Gênesis narra a criação do mundo, a história dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, o dilúvio e as histórias dos patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo. O livro de Êxodo relata a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, liderada por Moisés, e a entrega das tábuas da lei no Monte Sinai, incluindo os 10 mandamentos. Levítico. Levítico contém leis e instruções religiosas dadas por Deus a Moisés para o povo de Israel, incluindo leis de pureza, rituais e cerimônias. Números. Números registra o censo do povo de Israel, suas peregrinações no deserto, várias leis e regulamentos e preparações para entrar na terra prometida. Deuteronômio. Deuteronômio é uma recapitulação das leis e instruções de Deus dadas a Israel. Moisés relembra a história do povo de Israel, reitera os mandamentos e os prepara para entrar na terra prometida. Os 12 livros históricos contam a história de Israel desde a conquista da terra prometida até o período pós-exílio babilônico. Josué. Josué narra a conquista da terra prometida por Josué, sucessor de Moisés, e a divisão da terra entre as tribos de Israel. Juízes. O livro de Juízes conta as histórias dos juízes de Israel, líderes temporários levantados por Deus para libertar o povo de Israel da opressão. Rute. Rute é uma história de amor e lealdade entre Rute e sua sogra Noemi, que se passa durante os tempos dos juízes. 1 Samuel. 1 Samuel narra a história de Samuel, o último juiz de Israel, e a transição para o reinado com Saul como o primeiro rei de Israel. 2 Samuel. 2 Samuel registra o reinado do rei Davi e os eventos relacionados ao seu governo, incluindo suas vitórias e sua relação com Deus. 1 Reis. 1 Reis descreve o reinado de Salomão, filho de Davi, e a construção do templo em Jerusalém, bem como a divisão do reino após a morte de Salomão. 2 Reis. 2 Reis continua a narrativa do reino de Israel, incluindo a divisão do reino em Israel do Norte, de Israel e Judá, além do exílio de ambas as partes. 1 Crônicas. 1 Crônicas contém genealogias, histórias e relatos detalhados das tribos de Israel e dos reis de Judá. 2 Crônicas. 2 Crônicas continua a registrar a história dos reis de Judá, enfatizando a importância da fidelidade a Deus. Esdras. O livro de Esdras descreve o retorno dos exilados judeus da Babilônia para Jerusalém, a reconstrução do templo e a renovação do compromisso com a lei de Deus. Neemias relata a reconstrução dos muros de Jerusalém sob a sua liderança, bem como a restauração espiritual do povo. Ester. Ester é uma história que ocorre durante o exílio babilônico, sobre uma jovem judia chamada Ester que se torna rainha da Pérsia e intercede para salvar seu povo da destruição. Os 5 livros poéticos e de sabedoria.
Esses livros exploram temas como a sabedoria, a justiça, o sofrimento humano e o amor. Jó. O livro de Jó explora a questão do sofrimento e da justiça divina, por meio da história de um homem chamado Jó, que passa por inúmeras adversidades. Salmos. Os Salmos são uma coleção de poemas, cânticos e orações atribuídos a diversos autores, incluindo o rei Davi. Provérbios. Uma coleção de sabedoria e ensinamentos práticos atribuídos principalmente ao rei Salomão. Eclesiastes. Reflexões filosóficas de Salomão sobre a vaidade da vida e a busca do verdadeiro significado. Cantares de Salomão. Uma coleção de poemas líricos que celebram o amor romântico e também pode simbolizar o relacionamento de Deus com Israel e de Cristo com a Igreja. Os 5 livros dos profetas maiores. Esses profetas oferecem ensinamentos, advertências e profecias sobre o destino de Israel e das nações ao redor. Isaías. Profecias de Isaías sobre o julgamento e a restauração de Israel, com ênfase no Messias. Jeremias. Profecias e lamentações de Jeremias sobre a destruição de Jerusalém e o exílio de Judá. Lamentações. Uma série de poemas que expressam lamentos pela destruição de Jerusalém. Ezequiel. Profecias de Ezequiel sobre a queda de Jerusalém, o exílio e a restauração de Israel. Daniel. Conta a história de Daniel e seus companheiros no exílio babilônico, incluindo visões proféticas. Os 12 livros dos profetas menores. Esses profetas fornecem mensagens específicas para Israel e outras nações. Oséias. Profecias de Oséias sobre a infidelidade de Israel e a restauração futura. Joel. Profecias de Joel sobre o dia do Senhor e o arrependimento de Israel. Amós. Profecias de Amós sobre a justiça social e o julgamento de Israel e das nações vizinhas. Obadias. Profecias contra Edom, um povo vizinho de Israel. Jonas. Conta a história de Jonas, que é engolido por um grande peixe e enviado a Nínive para pregar o arrependimento. Miqueias. Profecias de Miqueias sobre a justiça social, o julgamento e a restauração de Israel. Naum. Profecias de Naum sobre o julgamento de Nínive. Abacuque. Diálogo entre Abacuque e Deus sobre o sofrimento e a justiça divina. Sofonias. Profecias de Sofonias sobre o julgamento vindouro e a restauração de Judá. Ageu. Profecias de Ageu sobre a reconstrução do templo em Jerusalém. Zacarias. Profecias de Zacarias sobre a restauração de Jerusalém e a vinda do Messias. Malaquias. Profecias de Malaquias sobre a restauração de Israel, o papel do profeta Elias e a vinda do Messias. O Novo Testamento com seus 27 livros. O Novo Testamento é uma coleção de escritos cristãos que narram a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, além do início da Igreja cristã e dos ensinamentos apostólicos. Os 4 Evangelhos. Eles narram a vida, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mateus. O Evangelho de Mateus descreve a vida e os ensinamentos de Jesus, enfatizando sua natureza messiânica e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Marcos. O Evangelho de Marcos registra os principais eventos e ensinamentos de Jesus de forma concisa e focada na ação. Lucas. O Evangelho de Lucas apresenta uma narrativa detalhada da vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus, enfatizando sua compaixão pelos marginalizados. João. O Evangelho de João apresenta uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, enfatizando sua divindade e sua relação com o Pai. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos descreve o nascimento e o crescimento da Igreja cristã primitiva, a ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo e a pregação dos apóstolos. As 13 Epístolas Paulinas. Cartas escritas por Paulo de Tarso, dirigidas a diferentes comunidades cristãs e indivíduos. Romanos.
A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, explora a doutrina da salvação pela fé em Jesus Cristo e a justiça de Deus. 1 Coríntios. Uma carta de Paulo aos Coríntios, abordando questões relacionadas à vida cristã e à unidade da Igreja. 2 Coríntios. Uma segunda carta de Paulo aos Coríntios, enfatizando o ministério apostólico, a reconciliação e a generosidade. Gálatas. Uma carta de Paulo aos Gálatas, enfatizando a justificação pela fé e a liberdade em Cristo. Efésios. Uma carta de Paulo aos Efésios, explorando a unidade da Igreja, a vida cristã e a armadura espiritual. Filipenses. Uma carta de Paulo aos Filipenses, expressando gratidão, encorajamento e ensinando sobre a alegria em Cristo. Colossenses. Uma carta de Paulo aos Colossenses, enfatizando a supremacia de Cristo e a vida cristã em união com Ele. 1 Tessalonicenses. Uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, encorajando-os na fé, falando sobre a segunda vinda de Cristo e instruindo sobre uma vida santa. 2 Tessalonicenses. Uma segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, esclarecendo a segunda vinda de Cristo e exortando à perseverança. 1 Timóteo. Uma carta de Paulo a Timóteo, dando orientações sobre liderança na igreja e questões pastorais. 2 Timóteo. Uma segunda carta de Paulo a Timóteo, encorajando-o no ministério, exortando-o a ser fiel e transmitindo instruções finais. Tito. Uma carta de Paulo a Tito, instruindo-o sobre a liderança na igreja e a conduta dos cristãos. Filemon. Uma carta de Paulo a Filemon, pedindo que ele receba de volta Onésimo, um escravo que se tornou cristão. As 8 epístolas gerais. Cartas escritas por outros apóstolos, como Pedro, Tiago, João e Judas, endereçadas a comunidades cristãs e a questões específicas. Hebreus. Uma carta que explora a superioridade de Jesus Cristo e a superioridade do Novo Pacto em relação ao Antigo Testamento. Tiago. Uma carta de Tiago, que contém exortações práticas sobre a fé genuína, a paciência e a prática da verdade. 1 Pedro. Uma carta de Pedro aos cristãos dispersos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé e a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. 2 Pedro. Uma segunda carta de Pedro, alertando contra falsos mestres e exortando os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 1 João. Uma carta de João, enfatizando o amor de Deus, a importância do amor fraternal e a confiança na verdade. 2 João. Uma segunda carta de João, enfatizando a importância de andar na verdade e rejeitar os falsos ensinamentos. 3 João. Uma terceira carta de João, elogiando a hospitalidade e exortando a cooperação com os obreiros da verdade. Judas. Uma carta atribuída a Judas, advertindo contra falsos mestres e exortando a lutar pela fé genuína. O livro profético. Apocalipse, atribuído a João, descreve visões simbólicas e proféticas sobre o fim dos tempos, o juízo final, a vitória final de Cristo e a nova criação. Apresentamos aqui num breve relance, os livros e sua ordem dentro do Antigo e Novo Testamento, com os seus ensinamentos, histórias e mensagens únicas que têm sido valorizados e estudados por milênios. A Bíblia é uma fonte de orientação espiritual e inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. Caso você queira se aprofundar no ensino das Escrituras Sagradas, você tem 2 opções: um curso online e apostilas completas de cada livro em PDF. Veja na descrição. Em breve, novos ensinos sobre a Palavra de Deus serão apresentados aqui. Se inscreva para não perder nada. Deus te abençoe. Professor Augusto Valério e equipe.